Para tudo que você está fazendo e se prepara para uma das melhores dicas de 2018. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Média e vou falar sobre Sonhos Elétricos, o livro do Philip K. Dick e a série que foi inspirada nesse livro, que é Philip K. Dick Electric Dreams, também conhecida como Minha Nova Obsessão. Acho que é bastante perceptível quando eu gosto muito de alguma coisa, porque eu fico assim completamente alterada no vídeo, socorro. Eu fiquei ainda mais feliz e mais empolgada pela oportunidade de ler e trazer esse conteúdo para vocês a convite da editora Aleph. Esse livro aqui com esta capa maravilhosa, que psicodélica, que mexe com a mente. É uma antologia de 10 contos e acabou de ser lançado no Brasil pela editora Aleph. E se você ficar interessado em ler este livro, que me desculpa, depois desse vídeo você vai. Tem link para compra aqui na descrição, se você comprar através deles me ajuda muito. Meu ponto de partida com os Sonhos Elétricos foi a série. Eu recebi muita indicação sobre essa série. Adriana, você já assistiu essa série? Dricão, você já viu isso? Redatora, já assistiu Sonhos Elétricos? É tipo Black Mirror, só que bom. Desgraçados sempre unidos, eu amo. Assim também como eu recebo muito pedido de livros tipo Black Mirror. Você tem um livro tipo Black Mirror pra me indicar? Meu Deus, chegou demais essa hora é nossa. Voltando na série, eu gosto muito de séries com episódios antológicos, né? Aqueles episódios que tem começo, meio e fim. Assim como eu já indiquei aqui no canal Black Mirror todas as temporadas, e a série também Room 104, que cada episódio traz várias cargas de reflexão. E é o que temos em Sonhos Elétricos, tanto o livro quanto a série. Vocês sabem que eu não curto comparar obras, mas eu sei que isso provavelmente vai acontecer, então eu já vou comparar de antemão. Black Mirror, por exemplo, mostra o impacto da tecnologia na vida humana, de como ela pode acentuar abismo de coisas que já estão acontecendo. Em Sonhos Elétricos, tudo pode ser o abismo. Tem história onde o planeta Terra não existe mais. Tem história com robôs, entendeu? Robôs domésticos, criados robôs, máquinas dominando, alienígenas. Não são histórias de ficção científica, às vezes com alguns elementos de cyberpunk, assim, animal. E quem é o responsável por tudo isso? O senhor Philip K. Dick. Uma pausa para essa caneca aqui maravilhosa que eu recebi. Olha só, leia sci-fi atrás. Philip K. Dick nasceu nos Estados Unidos em 1928 e ele faleceu em 82. Um nome conhecido para quem curte ler sci-fi ou que curte também buscar as obras que deram origens a grandes clássicos do cinema, como Blade Runner, lá dirigido pelo Ridley Scott, foi feito a partir deste livro aqui, ó, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Por favor, olha essa edição. Eu mesma só li um livro do Philip K. Dick, que foi esse daqui, ó, Realidades Adaptadas, lançado pela Aleph também em 2012. Também é uma antologia de contos e cada conto deu origem a um grande sucesso do cinema, incluindo O Vingador do Futuro e Minority Report, que eu amo esses filmes. Ele escreveu mais de 100 contos, dezenas de romances, então você imagina a influência desse cara até hoje. A gente pode estar vivendo numa Matrix e nem sabe, entendeu? É complicado. Vou deixar na descrição também outros livros dele, indicações de livros disponíveis, inclusive a biografia dele. Eu acho impressionante o poder do Philip, chegou à íntima, de fazer premissas que aparentemente são muito simples, mas elas vão te tirar da zona de conforto. A maneira com que ele traz e fala sobre a humanidade. Ele escreveu esses contos na década de 50, foram os primeiros contos do Philip K. Dick. E numa coletânea dessa agora atual, a gente vê a capacidade que ele tinha de profetizar coisas. E não profetizar porque, ai meu Deus, um profeta. Não, é porque ele se orientava em questões a respeito da própria vida humana. Também é impressionante, eu acho que é o mais importante pra mim, a maneira com que ele criava jornadas psicológicas que te envolvem de um jeito que você não sabe, você fica ali preso. O que significa ser humano? O que é real? Perguntas que a gente não sabe responder, eu pelo menos não sei. Aqui ele vai te jogar pra dentro de um mundo que ele criou, sem dar muita explicação. Quando você der por si, você já tá no meio da bagunça, você já assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que também é uma característica de contos, né? Que a gente tem que ali, ó, tá no meio da história. Em Sonhos Elétricos e em sua obra em geral, Philip K. Dick, ele testa os limites da humanidade e da realidade repetidamente. Ele meio que vai testando, ele vai criando o que se rompe e o que se une. O autor aborda várias críticas e vários temas nesses contos e, consequentemente, foram transportados para a série também, como consumismo, identidade, poder de Estado, controle, segurança, tecnologia, condição humana, realidade, e uma das coisas que ficou mais evidente para mim em todas as histórias que eu li foi a paranoia. Eu já gosto muito de explorar todas as críticas e pensar em todas as questões, mas assim, eu fico muito obcecada quando tem uma
ponta de paranoia nas coisas. No caso, talvez isso seja um sintoma de uma pessoa paranoica, mas tudo bem. Nessa edição aqui, como eu falei, a gente tem 10 contos de aproximadamente 20 a 30 páginas cada, ou seja, você pode pegar esse livro e ler um conto por dia, que vai ser uma maravilha. E a ordem dos contos está na mesma ordem dos episódios da série britânica, que tem por volta de 50 minutos cada. A série é do Channel 4 e agora está disponível na Amazon Prime Video, que inclusive tem um período de teste grátis ali, então você não tem desculpa para não assistir essa série. Eu não sei porque aqui não tem mais gente falando disso. Se você quiser testar ou assinar, tem link na descrição aqui também do Amazon Prime Video. Mas enfim, antes de cada conto a gente tem uma introdução do diretor que adaptou o conto para o episódio. A gente tem o diretor de cada episódio. Então dá para entender o que cada diretor quis passar com cada conto, como eles pensaram em desenvolver a história, o que eles colocaram a mais, quais foram os elementos que eles escolheram, realmente como eles adaptaram e se inspiraram nos contos do Philip K. Dick. Outra coisa que eu sou muito obcecada também é esse trabalho de roteiro, de adaptação, eu sou fascinada por isso, então assim, foi uma coisa maravilhosa. Eu vi os 5 primeiros episódios da série antes de ler o livro e os 5 últimos contos eu li antes de assistir a série. Eu, Adriana, se tivesse que escolher, se você me perguntar, eu vou recomendar você ler antes, mas ambas experiências foram ótimas. Os episódios expandem muito a experiência da leitura. Em alguns casos, os episódios, eles assim, fogem bastante do que o conto traz. São completamente diferentes, só aborda ali a essência mesmo. Então, praticamente, você não vai ter 10 desgraçamentos, você terá 20 desgraçamentos. Eu falei que era uma das melhores dicas de 2018, né? Beijos. Vou comentar os nomes dos contos aqui rapidinho, sem spoiler, só pra vocês entenderem do que cada um se trata. O primeiro conto se chama Peça de Exposição. Gostei muito porque ele simplesmente me fez questionar a minha própria realidade. Vai abordar esse lance de perder a si próprio em outra realidade. Gente, é uma coisa louca, assim. Eu fiquei pensando, será que eu tô gravando este vídeo aqui, tô olhando pra câmera gravando um vídeo? Ou será que eu tô em outra realidade achando que estou gravando um vídeo? Na série foi adaptado pelo Ronald D. Moore num episódio chamado Real Life e é bastante diferente do conto e ficou 100% sensacional. A gente tem a atriz Anna Paquin, que fez True Blood, pra quem lembra. O segundo conto é o Autofac, um mundo pós-apocalíptico. Existe uma fábrica automatizada que está ali possivelmente devastando a Terra e tem uma galera sobrevivente que quer dar um basta nisso. A fábrica em si, ela não é uma máquina que saiu do controle e está dominando tudo. Ela é um fruto dos próprios criadores dela. Então você imagina isso. Na série foi adaptado pelo diretor Travis Bickle com o mesmo nome e é tão bom quanto eu quis gritar. Muito bom. O conto 3 chama Humano É e é um dos meus favoritos. A gente começa acompanhando um diálogo de um casal e a gente percebe que assim, esse casal ele não tem muita química mais, o cara é meio escroto. E esse cara, o marido, ele vai fazer uma viagem espacial ali. E quando ele volta, a esposa dele desconfia que não é o mesmo cara que partiu. Não é o marido dela mais. Esse é um dos contos que eu falei que o Philip K. Dick levanta questões de o que é um ser humano, fazendo muito jus ao nome do conto, que é Humano É. Incrivelmente sensacional, ele foi adaptado para a série também de uma maneira espetacular pela Jessica Mecklenburg, tem o mesmo nome no episódio, e temos também o Bryan Cranston no elenco. Eu amei esse episódio. O próximo conto é o Argumento de Venda. Ele traz uma crítica, um olhar sobre o consumismo nos anos 50, como a gente é constantemente bombardeado por propagandas, querem que a gente compre coisas que a gente não precisa, isso desde sempre, hoje então nem se fala. Nesse conto temos robôs domésticos. Na série, o episódio se chama Crazy Diamond, foi adaptado pelo Tony Grisoni. As histórias são bastante diferentes. A gente tem a essência do conto, assim, mas é totalmente diferente. E a gente tem o Steve Buscemi no elenco. O conto 5 é o Fabricante de Gorros e eu simplesmente amei. Nesse conto, algumas pessoas têm habilidades telepáticas. E o que acontece? A polícia, o governo usa dessas pessoas em seu benefício próprio, para ajudar a controlar a população. Logo no começo, a gente vê que tem uma pessoa que usa um gorro, que na verdade a gente vai descobrir que é por causa de uma faixa de metal, e isso impede com que os telepatas possam ler a mente da pessoa. Isso vai acabar causando uma discórdia. Agora você imagina esse medo de ter até a mente invadida. Quem adaptou esse conto para a série foi o Matthew Graham, e na série não é um gorro, é um capuz inteiro, e ele explica até o que aconteceu, porque que ele pensou nisso. O sexto conto se chama Foster, Você Já Morreu, e traz à tona entidades corporativas que exploravam, quer dizer, que na verdade exploram ainda
venda, a vulnerabilidade dos jovens para obter lucro. O Kellen Egan e o Travis Santel que adaptaram esse conto para a TV, e eles comentam que depois que o conto acaba, que você olha ao redor, você percebe como tudo é completamente verdade nesse conto. O episódio se chama Safe and Sound e foi o que me deixou mais louca da cabeça. Sério, por tudo, assim, eu fiquei louca, eu fiquei maluca demais, completamente paranoica junto. Foi uma incrível adaptação, tá? De parabéns. O conto A Coisa Pai foi um dos meus favoritos também aqui do livro. Um garoto, num belo dia, ele percebe que o pai dele talvez não seja o pai dele. É uma coisa que parece com o seu pai. E eu não vou falar muito, obviamente, mas assim, você imagina essa paranoia. Também é um conto que traz um pouco do que é um ser humano. Adaptado para a série de TV pelo Michael Dinner. E eu, enquanto assistia, estava considerando como um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. Porque assim, é muito bom esse episódio, muito bom. O oitavo é O Planeta Impossível, também um dos meus contos favoritos. Uma senhora de 350 anos que é surda, ela tem um desejo, ela quer visitar a Terra antes que ela morra. Ela vai com o seu criado robô até uns guias de turismo espacial, porque ela fala, gente, eu quero visitar a Terra. Só que eles acreditam que a Terra nunca existiu, não tem mais esse lance de Terra, não. Que ninguém vai encontrar esse planeta mais, que não tem como ir, não sei o quê. Eu adorei muito essa história, porque ela traz um pouco de moral, de ética, lida com perda, com passado, com memória, são coisas que, assim, me fisgam demais numa história. Quem adaptou pra TV foi o Davi Fan, e ele adicionou vários outros elementos, vários outros encaixes, que deixaram o episódio bem interessante também. Nono conto se chama O Passageiro Habitual e tem uma premissa bastante interessante. Vocês imaginam com esse nome também o que já não tem de significado. Tem um cara que trabalha numa estação de trem, daí chega uma pessoa querendo comprar um bilhete de parada pra uma estação, só que essa estação não existe, é a estação Michael Heiss. Mas o cara fala, eu vou pra lá todos os dias, eu sei os horários, eu sei o tempo que leva, ele mora lá, é uma cidade normal e ninguém conhece. Traz questões mais profundas envolvendo caminhos e escolhas, assim como o próprio nome que já vem com aquela dica. Na série foi adaptado pelo diretor Jack Thorne. E por último, o conto O Enforcado Desconhecido, também um dos meus favoritos, tanto de conto quanto de episódio. O conto começa com um cara vendo numa praça um homem enforcado. Ele vê um corpo pendurado num poste. E parece que ele é a única pessoa que achou isso estranho, porque ninguém tá ligando. Coisa normal, nada tá acontecendo. Ninguém tá dando a mínima pra aquilo. Então vai trazer esse sentimento de último homem racional num mundo irracional, às vezes como a gente já se sente por aí. Vai trazer muito daquele sentimento que eu gosto muito em histórias, da gente não saber quem que é o louco real. Na série foi adaptado pelo Dee Reese, temos Vera Farmiga no elenco, que amo demais essa mulher. Tem uma crescente de paranoia excelente e nesse episódio a gente tem uma contextualização pro nosso mundo assim mais atual, envolvendo política e aí consequentemente nacionalismo, liberdade de expressão. Então assim, é uma crítica animal. Esse conto é incrível. Gente, eu falei bastante, hein? Nunca falei tanto na minha vida. Se você quiser ter umas crises existenciais, refletir sobre as pessoas, sobre as atitudes, sobre o mundo, sobre o universo à sua volta, Sonhos Elétricos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o mesmo tanto que eu gostei de todas as histórias. Todos os links vão estar na descrição, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. A obra de Philip K. Dick sempre vai ser relevante, porque ele viu o mundo e as pessoas ao seu redor com clareza ímpar. Ele pensava e escrevia sobre a humanidade com precisão extraordinária. E embora as circunstâncias externas estejam em constante mudança, esses atributos fundamentalmente humanos continuam sendo estagnados de uma maneira ao mesmo tempo linda e aterradora.